Agora no seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural, as notícias sobre o mercado do milho. Milho sem novidades no relatório do USDA. No mercado brasileiro, as exportações do cereal continuam, mas devem perder ritmo com a entrada da soja. Os detalhes em instantes no seu Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola. O relatório de oferta e demanda mundial de milho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, para o mês de março, estimou a safra global 2021 em 1,136 bilhão de toneladas, projeção maior que a indicada em fevereiro. O USDA também aumentou os estoques finais da safra mundial 2021 em 287,67 milhões de toneladas. O Vlamir Brandalize disse que o USDA teria que ter diminuído os estoques americanos, mas manteve. E o mercado se movimenta. No mercado brasileiro, as exportações de milho ainda continuam, mas deve perder ritmo com a entrada da soja. Com relação a milho, o USDA também deveria ter trazido estoques em queda de milho americano, estoque mundial em queda, e ele acabou frustrando também. Ele trouxe estabilidade nos estoques, não mudou nada. O estoque americano veio com 38,2 milhões de toneladas, igual ao mês passado. Aumentou o estoque mundial para 287,7 milhões de toneladas, era 286,5 milhões, aumentou em 1.200.000 toneladas. Então, o mercado também frustrou-se aí com relação ao relatório do USDA para milho, né? Então não teve grandes novidades. Para a China também não mostrou, o mercado já esperava que tivesse aumento da importação de milho da China, que o mês passado foi apontado em 24 milhões de toneladas. As apostas estavam em 30 milhões, que o ritmo é de 30 milhões ou mais, mas o USDA foi conservador, não mudou nada. 24 milhões de toneladas importadas, manteve o número. Manteve o número da safra brasileira em 109 milhões de toneladas, manteve a safra da Argentina em 47 milhões e meio de toneladas. Não teve grandes novidades aí com relação ao quadro da safra em si. Ele teve apenas uma redução da safra da Rússia, que era 14 milhões, veio para 13 milhões e 870 de milho. Então, a única novidade lá no leste europeu foi uma pequena redução da safra da Rússia, manteve a safra da Ucrânia em 29 milhões e meio de toneladas, que foi a safra colhida, sem grandes novidades aí no quadro desses países. E aumentou a safra da África do Sul para 17 milhões de toneladas. A safra que está no campo agora era 16,5 milhões a projeção, e agora com 17 milhões. Então esse é o USDA deste mês de março, que acabou dando uma frustrada no mercado geral aí. Com relação ao mercado brasileiro, a exportação de milho ainda estão andando, né? Teve ainda muitos contratos que tinham que embarcar. Praticamente foram embarcados 3 navios na primeira semana, 185.300 toneladas na exportação brasileira de milho nesse começo de março. O março total de 2020 foram 472.700 toneladas. No acumulado desse ano, o milho está com 3,5 milhões de toneladas embarcadas e o ano passado era 2,5. Então, da agora em diante, a tendência é perder ritmo, né? Porque nesse mês de março em diante, agora, a soja vai tomar conta dos portos e não deve se embarcar mais milho aí, ou contratos novos que voltam a embarcar no segundo semestre, né? Então, esse é o quadro do milho. O mercado doméstico segue com compradores querendo milho, as cotações vão se mantendo estáveis a firmes, justamente por causa do dólar forte, poucos vendedores, a colheita ainda lenta da safra de verão, tem chovido e atrapalhado o ritmo da colheita, as entradas de milho ainda são bem pontuais, está colhendo, mas não está sobrando oferta.
E os grandes consumidores querendo milho aí para o mês de abril e maio em diante, e principalmente maio e junho, né? Essa é a posição dos principais compradores, que apontam que para março já estão cobertos e começo de abril também. Então esse é o quadro do milho, que não mostra movimento nos portos de curto prazo, e o comprador querendo milho para embarcar agosto e setembro na faixa de R$ 76,77 nos portos, mas não está tendo pressão de venda. Esse é o quadro do milho nacional e mercado de exportação. Nas indústrias, na faixa de R$ 80, R$ 82 os compradores, e tem poucos negócios sendo comentados neste momento para o mercado do milho aí. Os lavouros de safrinha continuam em plantio atrasado, e vai avançando durante o mês de março, mas os produtores correndo com o plantio. Dá para se apontar mais de 80%, 85% plantado no Mato Grosso, mais ou menos no Paraná também, acima de 70% plantado provavelmente nesse momento já. E avançando em Goiás também já na faixa de 70% acima, Mato Grosso do Sul também já indo para uns 70%, e todos com atraso, né? Tem muito milho que vai ficar bem fora da janela, né? Mas nós vamos para o recorde histórico de área, então a área maior acaba compensando um pouco. Vamos torcer que as chuvas sigam mais longas nesse ano aí para dar uma boa safrinha, porque precisa grandes volumes aí para atender a demanda interna, que é projetada em 72, 73 milhões de toneladas, e também as exportações, né? Provavelmente acima de 35 milhões de toneladas deverão ser exportadas. Aliado aí a essas 72, nós vamos aí para mais 107, 108, 110 milhões de toneladas de demanda de consumo interno e exportação. Por isso precisaríamos colher entre safra de verão e safrinha umas 110 milhões de toneladas para ficar com o quadro ajustado. Então esse é o quadro do milho nacional, e também o mercado internacional aí, que mostrou aí uma frustração com relação ao relatório do USDA nessa semana. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo e inclusive compartilhar nas suas redes sociais, em nossas redes sociais. Pesquise por Paracatu Rural no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda em podcast. Na plataforma que você preferir, você vai encontrar o nosso conteúdo. É só pesquisar Paracatu Rural. Mas se você quiser também pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com. Lá também você confere as cotações do dólar em tempo real. Abra aí no seu celular paracaturural.com e verifique agora quanto é que está custando o dólar. Também você pode acompanhar ao vivo pelo rádio. Em Paracatu, Minas Gerais e região, você sintoniza em 96,5. Ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, eu apresento o seu jornal Paracatu Rural, na Boa Vista FM. Também você pode ouvir ao vivo no aplicativo Rádiosnet. Você pesquisa então por Rádio Boa Vista FM. Se preferir, pode assistir pela Parabólica. Na Parabólica você sintoniza na frequência 3.665 MHz. É a TV Milagro. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Programa Paracatu Rural.